Fala, meu povo, graça e paz, tudo bem? Eu espero que você esteja muito bem. Eu espero que esse dia seja bem legal para você, para sua família, para todos aqueles que vão estar nos ouvindo aqui pelo nosso canal no YouTube. Eu sou o Pastor Elvis, como você já sabe, ou se você caiu aqui de paraquedas, eu sou o Pastor Elvis. Eu estou pastor na Eclesia Comunidade aqui na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. Esse é o nosso canal no YouTube e você está dentro de uma série chamada Devocionais. É um prazer ter você aqui. Bom dia, se você está vendo isso aqui, bom dia, boa tarde, boa noite. Ou se você é da madrugada, boa madrugada para você que está nos assistindo. Hoje eu tenho um devocional muito legal para aplicar ao nosso coração. O tema de hoje é: todas as coisas nos serão acrescentadas? Uma pergunta: será que de fato todas as coisas nos serão acrescentadas? Nós vamos observar o texto de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25 ao versículo 33, e eu tenho certeza que a palavra de Deus ela vai trazer um esclarecimento contundente e verídico a respeito dessa frase que é muito citada pelos irmãos da comunidade de fé, tá bom? Então vá procurando agora na sua Bíblia, pegue um bloco de notas, porque nós vamos trazer algumas informações que são muito relevantes para que você possa estar compreendendo o texto bíblico. Pegue um bloco de notas, ou se você já está acostumado aqui nos devocionais, eu tenho certeza que você está com um bloco de notas aí, tá bom? Aí você abre a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, que é onde nós começamos a perícope textual, tá bom? A perícope textual nada mais é do que o início de um texto. Quando nós estamos lendo uma perícope, nós lemos o texto a partir do momento em que ele começa até o momento em que ele termina, e nessa leitura completa nós temos o que nós chamamos de contexto imediato. Os alunos lá da EDA já sabem muito bem o que é uma perícope textual e o que é um contexto imediato, tá bom? Essas são as palavras de Jesus no capítulo 6 de Mateus, a partir do verso 25. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem juntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que estáis ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham e não tecem. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua grande glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, por hoje, que existe amanhã e é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que havemos de comer, que havemos de beber, ou com que nós havemos de vestir? Pois todas estas coisas os gentios procuram, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Para quem está com a gente aqui desde o primeiro episódio, sabe que nós nunca podemos fazer a leitura de um versículo isolado, e nós nunca podemos aplicar um texto sem nós fazermos pelo menos uma leitura, um diagnóstico de toda a perícope textual, que é onde o texto começa a partir do momento em que o texto ele termina. E quando nós olhamos para esse texto de Mateus capítulo 6, nós observamos que existe uma ansiedade, uma preocupação a respeito das coisas dessa vida. Alguns discípulos, como por exemplo Pedro, a palavra de Deus diz que Pedro era líder, era dono de uma cooperativa de pesca e que ele tinha sócios.
Então isso significa que Pedro tinha uma vida financeira bem resolvida em sua profissão. E outros homens da Bíblia Sagrada, como por exemplo Mateus, que era cobrador de impostos, trabalhava ali na coletoria, e outros homens que foram chamados para serem discípulos que tinham suas profissões. Esses homens haviam apostatado das suas próprias vidas para seguirem Jesus. E uma das maiores preocupações desses homens era como eles iriam viver daqui por diante. O próprio apóstolo Pedro, em outra cena, ele diz assim: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O que é que nós vamos ganhar em troca de tudo isso? Então a gente observa a preocupação que o apóstolo Pedro tinha a respeito da sua vida num contexto geral, inclusive no contexto financeiro, tá bom? Então Jesus, ele precisava trazer uma palavra que essa palavra pudesse aplicar ao coração dos seus discípulos segurança, e que essa palavra pudesse fazer com que os discípulos eles descansassem. Então Jesus ele começa a sua fala dizendo que os discípulos e aquelas pessoas que estavam ouvindo a mensagem de Jesus, que começa no capítulo 5, que eles não andassem ansiosos quanto o que haviam de comer, de beber, de vestir. Então Jesus ele aborda necessidades básicas da vida, como se vestir e como comer. E Jesus disse que esses discípulos que estavam ouvindo essa mensagem junto com a multidão não andassem ansiosos a respeito do que vestir e do que comer. Então Jesus disse que essas pessoas não andassem ansiosas. Ansiedade nada mais é do que excesso de futuro. É a preocupação com aquilo que há de vir. Então Jesus, ele pediu para que os discípulos observassem as aves do céu. E ele diz assim: elas não semeiam e nem juntam em celeiros, mas o Pai Celestial alimenta essas aves. Vocês não valem mais do que elas? E a gente às vezes chega a pensar que Jesus está fazendo um respaldo bíblico à vagabundagem, que Jesus estava dizendo que ninguém deveria se preocupar com o amanhã, que ninguém deveria se preparar para o amanhã, ou que talvez ninguém nem devesse trabalhar, porque o Senhor ia dar tudo como Ele deu para os passarinhos. Miles Monroe, ele faz uma exegese desse texto bem interessante, e tem uma frase no livro dele que ele diz assim: Deus alimenta as aves, mas as sementes não nascem dentro dos seus ninhos. Olha que incrível. A semente nasce lá no bosque, a semente nasce lá na floresta. Então a ave ela precisa voar do seu ninho e ir em direção ao lugar onde o Senhor colocou a semente e ir atrás dessa semente. Deus colocou lá, mas Ele não colocou dentro do ninho do passarinho. Por que Deus não colocou a semente dentro do ninho do passarinho? Para que ele cumprisse o propósito pelo qual ele existe, que é voar. Então ele voa, sai do seu ninho e vai buscar a semente que o Senhor colocou no campo. Olha que interessante. A semente não nasce no ninho. A ave tem que ir em direção da semente e buscá-la. Assim também é na nossa vida. Então Jesus deixou muito bem claro que Deus tomava conta dos passarinhos e que a nossa vida ela vale muito mais do que a vida dos pássaros. Dessa forma, o Senhor também cuidaria de nós. Ora, qual dentre vós o mais ansioso que possa acrescentar um côvado à sua estatura? Quem é que está tão ansioso ao ponto de colocar um côvado? Côvado era uma medida da época de Jesus que era aproximadamente entre 45 e 50 centímetros. Quem pode colocar 45 ou 50 centímetros a mais na sua própria estatura? O que Jesus está dizendo é que a nossa ansiedade pelas coisas dessa vida não conseguem acrescentar nada para nós. Às vezes nós estamos tão ansiosos a respeito das coisas básicas dessa vida que nós acabamos não compreendendo que essa busca incessante, essa ansiedade não nos levará a lugar nenhum. Então ele faz a segunda comparação com o lírio do campo. E ele diz: olhai para os lírios do campo, eles não tecem, eles não costuram, eles não fabricam roupa, mas nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como um deles. Então Jesus ele faz a segunda comparação ao lírio do vale, dizendo: observe que rosa bonita, que plantas bonitas.
elas não tecem, não costuram, mas nem Salomão, em toda a sua formosura, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. É Deus mostrando em Jesus a delicadeza que o Senhor tem de maneira minuciosa de vestir o lírio, e se ele veste um lírio que é tão insignificante que o próprio texto diz que pode ser arrancado e pode ser cozido, pode ser queimado e depois sumir, se Deus ele de maneira minuciosa cuida do lírio, será que esse Deus não cuidará de nós? Olha como isso aqui é interessante. Verso 31. Portanto, não vos inquieteis com o que haveis de comer, ou com o que haveis de beber, ou com o que havemos de vestir. Não fiquem inquietos nessa preocupação. A gente precisa entender que nessa palavra existe um público primário, e esse público primário a qual o Senhor está ministrando é o público que começou a lhe ouvir no capítulo 5 de Mateus, que são os 12 discípulos e a multidão que está ao redor de Jesus. Então Jesus diz para esse povo que eles não fiquem inquietos a respeito do que comer, do que vestir e do que beber. Você precisa lembrar dessas três expressões que estão nesse texto para que você possa compreender que elas são a chave teológica do verso 33, o que comer, o que vestir e o que beber. Verso 32, pois todas essas coisas os gentios procuram, porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Jesus diz assim, o pagão ou o gentio, e esse é um termo pejorativo para a época de Jesus, os judeus costumavam chamar de gentios todos aqueles que serviam a outros deuses ou aqueles que não conheciam o Deus de Israel e que não eram de fato israelitas. São chamados de gentios ou de pagãos. Então eles dizem assim, são os pagãos que ficam procurando toda hora o que comer, o que beber, o que vestir, e passam a sua vida inteira correndo atrás dessas coisas. É aqui que a gente percebe que Jesus não está negligenciando, por exemplo, você ter um bom trabalho, você ter um bom salário, você ter condições de comprar uma roupa bacana, mas o que Jesus está ratificando nesse texto são duas coisas: a ansiedade e pessoas que estão inquietas. E número 3, pessoas que passam a vida inteira correndo atrás de suas necessidades básicas, e que esse é o propósito da vida dessas pessoas. Então perceba que Jesus não está adotando a ideia de uma teologia franciscana, que todo mundo tem que ser pobre, que a pessoa não tem que ter nada, que a pessoa não tem que trabalhar, porque às vezes essa é a expressão, essa é a interpretação que algumas pessoas dão a esse texto. Mas o que está em voga nesse texto é a ideia de que Jesus está mostrando que existem pessoas que passam a vida inteira correndo apenas atrás disso, que essa é a prioridade da vida das pessoas. Elas estão tão abraçadas com a terra que a única coisa que ela consegue olhar na sua vida, no seu prisma, é o prisma horizontal do viver. Elas correm apenas atrás do que comer, do que beber e do que vestir, e elas não conseguem notar nada mais que está ao seu derredor. É sobre isso que Jesus está falando. Então, nós temos o célebre verso 33, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse que a nossa primazia, a nossa prioridade não era andar ansioso, não era andar toda hora com essa ansiedade no coração, com essa preocupação de correr apenas atrás do que comer, do que vestir e do que beber. Mas existe uma prioridade que ele está colocando acima da necessidade básica que um ser humano tem, que é comer, vestir e beber. E ele diz que a nossa prioridade é buscar primeiro o reino dos céus. E nós temos aqui algumas interpretações muito perigosas. Por exemplo, alguns líderes religiosos vão dizer que buscar primeiro o reino do céu é participar de todas as atividades da igreja, que você tem que participar da agenda da igreja. E se o seu trabalho está atrapalhando a agenda da igreja, você tem que deixar o seu trabalho para servir a agenda da igreja. E essa interpretação ela é perigosa, porque Jesus não diz buscai primeiro a igreja, ele diz buscai primeiro o reino dos céus.
E com o decorrer do tempo eu vou explicar mais para vocês que existe uma diferença entre reino dos céus e igreja. A igreja, ela é um período. Nós estamos na era da igreja, mas a era da igreja vai terminar. E depois da era da igreja entra a era do reino milenar. Depois da era do reino milenar, nós temos o juízo final e nós temos a era do reino dos céus, que são os novos céus e a nova terra. E essa era é uma era perpétua, ou seja, a igreja, ela nasce, mas vai ter um momento em que essa igreja passa por uma metamorfose e essa igreja, ela se transforma no governo do Messias e depois no reino dos céus, que é o novo céus e a nova terra. Então Jesus, ele não se refere especificamente à igreja nesse texto, mas ele se refere ao reino dos céus. E ele diz assim: vocês precisam buscar primeiro o reino dos céus. Então um líder com um pouco de ignorância bíblica vai dizer para você que quando você não vai a uma reunião semanal porque você trabalhou, porque sua carga horária de trabalho não permitiu que você fosse à igreja, ele diz assim: cuidado, você não está buscando em primeiro lugar o reino dos céus. Isso é um equívoco, isso é uma imputação ao texto que Jesus não está dando ao texto. A própria Bíblia, ela é muito bem clara em 1 Coríntios capítulo 7, quando ela diz que os casados cuidem das coisas de casa e os solteiros cuidem das coisas de Deus, relacionando ao serviço da igreja. Então, o casado tem que trabalhar, o casado tem que manter a sua casa, o homem casado, ele tem que ter um trabalho, e isso é comum, é bíblico. O homem viverá do suor do seu rosto, a consequência do pecado. E mesmo depois da salvação, a salvação não anula a ideia de que nós temos que trabalhar para ter um sustento. Então, se você tem uma carga horária de trabalho que te impede de ir à agenda da sua igreja, fique tranquilo. Você consegue buscar o reino dos céus em primeiro lugar, mesmo indo trabalhar na sua empresa e estando apenas na reunião do domingo da sua igreja. Eu vou te explicar. Buscar primeiro o reino dos céus, nós não podemos dogmatizar a ideia de que buscar o reino dos céus é estar no prédio e participar de todas as atividades. Assim como as pessoas dogmatizam muito o ide por todo mundo, que na verdade no grego é indo por todo mundo pregai. E as pessoas pensam que todo mundo tem que sair de casa, tem que ir para a África, tem que ir para o sertão da Paraíba, tem que ir para todo canto. E não, você consegue fazer discípulos sendo um advogado, você consegue fazer discípulos sendo um doutor, você consegue fazer discípulos sendo um CLT, você consegue fazer discípulos sendo um gari. Você não precisa especificamente ir para a África para fazer discípulos. Então, eu queria que você entendesse que buscar o reino dos céus não é você fazer parte de um ministério da igreja especificamente, mas buscar o reino dos céus é viver segundo a realidade desse reino. E a Bíblia diz que esse reino, ele não está aparentemente visível aos nossos olhos materiais. Ele é uma realidade e ele tem uma manifestação. E ele também tem uma aparência. Então o reino é uma realidade porque ele está dentro de nós. Ele tem uma aparência porque as parábolas de Jesus falam sobre a aparência desse reino. E ele tem uma manifestação que é o reinado milenar e os novos céus e a nova terra, que é o reino dos céus que pousa na terra com a nova Jerusalém que se encontra com a Jerusalém terrena. Então, se esse reino ele tem uma aparência, ele é uma realidade, ele tem uma manifestação, ele não está ali, nem aqui, nem ali, nem acolá, ele está dentro de nós. O reino dos céus está dentro de nós. Então, o que significa buscar primeiro o reino dos céus? É viver a cultura desse reino. E que cultura esse reino tem? Aí nós precisamos ler as parábolas. Aí nós precisamos ler o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, porque ali é a realidade visual do reino dos céus. Os mansos, os que têm sede de justiça, os que ajudam o próximo, aqueles que praticam obra de justiça. Olha o que é buscar o reino dos céus. Mateus 25:31 diz que Jesus olha para aqueles homens e separa uns para a esquerda, outros para a direita, e quando ele olha para os homens da direita, ele diz assim: vinde a mim, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde antes da fundação do século. Aí ele diz assim: porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, eu era um estrangeiro e você me visitou. E você me hospedou, eu estava preso e você foi me visitar. E essas pessoas dizem assim:
quando nós te vimos assim e te servimos. E Jesus diz assim: quando a um dos meus pequenos vocês fizeram, era a mim que você estava fazendo. Olha que incrível, o reino dos céus tem uma aparência mais filantrópica do que litúrgica. O reino dos céus tem uma aparência mais social, de ação social, do que de liturgia. Então, quando você cumpre obra de justiça, o que são as obras de justiça? Ajudar os pobres, os necessitados. Obra de justiça é ajudar o órfão, a viúva. Essa é a verdadeira religião do Novo Testamento. Então, quando eu pratico essas coisas, eu estou buscando o reino dos céus. Você pode dar uma risadinha comigo e dizer assim: pastor, eu pensava que reino dos céus era participar todo domingo da reunião. Você pode às vezes participar todo domingo de uma reunião da igreja e mesmo assim não está colocando em primeiro lugar o reino dos céus. O reino dos céus não está dentro do prédio. O reino dos céus está imputado, está escondido dentro de pessoas. Quando eu sirvo essas pessoas, eu estou colocando em primeiro lugar o reino dos céus. Olha que incrível. O reino do céu e a sua justiça. Qual a justiça do reino dos céus? As pessoas pensam que justiça aqui é os meus inimigos serem punidos. Não, você não é um justiceiro. A justiça do reino dos céus é servir a um outro. A justiça do reino dos céus é abençoar pessoas com o talento que o Senhor nos deu. Agora eu tenho certeza que a sua mente, você pensou que bugou, mas na verdade eu vou usar uma expressão que nem existe, ela desbugou, porque agora você começou a compreender o que de fato é buscar o reino dos céus. Por exemplo, criar os filhos na palavra de Deus. Se você cria os seus filhos ensinando a palavra de Deus, você está buscando em primeiro lugar o reino dos céus. Se você cuida da sua esposa, você está buscando em primeiro lugar o reino dos céus. Se você ama o seu marido e o honra, você está buscando em primeiro lugar o reino dos céus. Por quê? Porque você está obedecendo os mandamentos doutrinários do Novo Testamento. Então, buscar em primeiro lugar o reino dos céus é colocar em prática as obras de justiça e as boas obras pelas quais o Senhor nos salvou para que a gente andasse nela. Olha que incrível, para a gente terminar, porque já passou até o tempo, ele diz: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quem nunca ouviu Mateus 6,33 na boca de alguém dizendo assim: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça e as demais coisas? As demais coisas é uma frase imputada ao texto. Ela não existe. O texto diz: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aí você faz uma pergunta: pastor, quais são essas coisas que serão acrescentadas enquanto eu estou fazendo a vontade de Deus? O que comer, o que vestir e o que beber. O contexto imediato não mostra que Jesus está propondo nos dar além do que comer, do que vestir e do que beber. Sabe aquela ideia de enquanto você cuida da obra de Deus, Deus cuida da sua vida? Quem cuida da sua vida é Deus, lógico. Só que Deus lhe deu intelecto, entendimento, força, sabedoria para você saber administrar a maneira como você vive. Então o que nós precisamos entender é que enquanto nós estamos cumprindo a cultura do reino dos céus, Deus está nos dando aquilo que é básico para um ser humano viver. Mas Deus vai nos dar só o básico? Deus já nos deu muito mais do que o básico. Deus nos deu uma vida eterna. Deus nos deu o direito de sermos filhos dele. E isso é muito mais do que o básico. Mas o que Jesus ratifica e deixa muito bem claro é que Deus não vai nos deixar passar necessidade. Ele vai nos dar o que comer, o que vestir e o que beber, quando o nosso coração estiver ligado especificamente à cultura do reino dos céus. Eu espero que essa mensagem tenha edificado seu coração e eu tenho certeza que você talvez ficou curioso para entender um pouco mais sobre a cultura do reino dos céus. Eu vou fazer um devocional sobre a cultura do reino dos céus, do reino de Deus, para que a gente possa compreender melhor. E diga-se de passagem, Jesus falou mais sobre o reino do que sobre igreja. Eu espero que essa mensagem tenha edificado seu dia, sua manhã, sua tarde, e compartilhe isso com alguém. Se essa mensagem edificou o seu coração,
deixa um comentário, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do nosso canal aqui, se inscreva no nosso canal para que você possa estar recebendo o conteúdo. E se você quiser ativar o sino para você ser notificado na hora que a gente publicar o vídeo, ative para que você fique por dentro. Se você aprendeu algo, comente aqui: pastor, hoje eu aprendi algo novo com esse devocional. Deus abençoe você poderosamente, o Senhor te guarde, o Senhor levante o rosto sobre você e tenha misericórdia de você e de mim, o Senhor sobre nós levante o rosto e nos dê a paz, tá bom? Forte abraço e até o próximo devocional, em nome de Jesus.